se tivesse sem nada para fazer, né? Então, logo de cara, a gente já vê que Deus criou o homem para um propósito, né? Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, veja bem, aqui, né, a gente já vê também outras responsabilidades, assim, o papel do homem, né? O homem, na verdade, primeiramente tem que ser, vocês conhecem, virilidade, né? Responsabilidade e liderança, né? Então, esses três têm que andar, assim, equilibrado, né? Se ele fazer bem uma das coisas e não fazer bem a outra, vai criar um desequilíbrio, né? Se ele saber liderar, mas sem responsabilidade, vamos partir aqui para a introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos que estão no papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de masculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem. Então, quando diz assim, Deus requer do homem, né, que um dia ele vai cobrar, se nós não desenvolvermos bem o nosso papel, né? Para a gente entender assim de uma forma bem simples, né? Deus criou o homem, né? Quando a gente fala assim, homem, está se referindo à raça humana. Então, quando fala assim, criou macho e fêmea, aí está fazendo distinção entre um e outro, né? Então, e qual que é a distinção de um e de outro? É o sexo, né? Então a gente vai estudar também a ideologia do gênero, né, que hoje é um dos assuntos bem comentados. Isso nada mais é que um plano diabólico, né, para desconstruir primeiramente a palavra de Deus, né, e aquilo que Deus tem designado para nós. Então desde o começo é assim, né, o que Deus cria, o inimigo quer desconstruir, né? Então nós vamos também ver que cada um tem o seu papel fundamental, né? É distinto, né? Homem, mulher, e o homem e a mulher, ele criam os filhos, né? Então Deus foi tão sábio que ele colocou 2 seres humanos para criar uma criança, né? Então quando tanto o homem quanto a mulher, ele sai desse seu papel, isso não traz resultado positivo, né? Falando assim de uma visão bíblica, né? De um olhar de Deus, né? Amém? Então vamos estudar 3 tópicos hoje, e cada subtópico. Vamos estudar aqui a masculinidade bíblica, aí depois a gente vai estudar a erosão da masculinidade, e o tópico 3 vamos falar de Boaz, né? O símbolo bíblico de masculinidade. Então, a criação divina do ser humano. Deus é criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa o cumprimento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um, como eu falei, né? Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação.
Então, de tudo que Deus criou, o ser humano é a coroa, né? Porque Deus criou o homem como a sua própria imagem, né? Então, hoje, nós sabemos que Deus é Espírito, né? Não é algo assim, palpável, né? Mas a gente tem uma ideia de como ele seja, olhando para nós mesmos. Então, a gente imagina que um dia contemplaremos ele, né? E nós veremos como nós somos, né? Que a Bíblia usa-se de linguagem para falar de Deus, mas de coisa que nós conhecemos. Que nós, coisas assim que são palpáveis, né? Para falar de Deus, na nossa linguagem humana, né? Por exemplo, como fala assim, a mão de Deus, o pé de Deus, mas se Deus é criador do universo, né? Como que a gente vai medir isso, né? Tipo assim, como seria o sapato de Deus, né? Então, essa é uma linguagem para nós entendermos, né? Mas, para a gente saber como Deus é de fato e verdade, só o dia que nós estivermos com Ele, né? Um dia Moisés que ele falou, né? Eu quero ver a tua face, né? Ele falou, não, se você me ver, você derrete, né? Falou, fica ali que você vai ver só a minha glória, né? Quando ele desceu do monte, as pessoas nem aguentavam olhar para Moisés, né? Pra ter uma ideia, né? E por que o homem é a coroa da criação? Por quê? Como que a gente sabe que a vida do ser humano ela vale mais do que a vida de um papagaio, um ratinho ou de um animal qualquer? Porque o próprio Senhor fala isso, né? Hoje, se você, como tem um dos mandamentos é não matar, né? Mas se eu mato uma barata, é diferente de matar uma pessoa. Entendeu? Então, aí a gente vê como que o Deus fez o homem todo especial, né? Vamos que passa a partir para o subtópico 2, característica da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Tá falando aí, ó. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias, essenciais: cultivar e guardar. Esse está lá em Gênesis 2,15. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as suas funções de provedor e de protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Está lá em 1 Pedro 3,7. Né? Então, o papel do homem ele já tem, assim, vamos dizer assim, na sua própria criação, o papel de proteger, de ser um provedor, né? E ser um protetor, bem como da sua esposa, como da sua família. Né? E quando a gente fala em família, a gente vê lá no Israel antigo, né, quando o povo estava passando pelo deserto, que as famílias elas eram divididas por tribos, né? E aqui no Japão, a palavra família, ela deriva de duas palavras, né? Quer dizer casa e tribo, né? Então, casoco, né? Quando você fala que você tem uma família, né? Eu tenho um casoco, está falando que você é chefe de uma tribo, né? Então, se eu tenho uma família, então a minha casa é a minha tribo. E eu tenho que zelar por ela, né?
Pode ver que aqui no Japão, quando você fala que você tem uma família, você é casado, tem uma família, o governo te dá alguns benefícios, né? Que uma pessoa solteira já não tem, né? Pelo contrário, quem é solteiro, as coisas são mais difíceis, né? Por quê? Porque solteiro, se ele trabalha para se sustentar. Então, se ele não quiser trabalhar tal dia, acorda, não está a fim de ir, não vai. Só que um homem que tem família, ele não pode agir dessa maneira, né? Queira ou não queira, ele tem que ir, porque ele não está trabalhando para si. Está trabalhando com a responsabilidade que ele tem uma família, né? É o que ele quer, é o que precisa. Entendeu? Então, não é assim, hoje eu não quero ir. A minha esposa até briga comigo, né? Fala, quer que eu ligue pro chefe hoje? Fala, você não vai? Não, já liga pra ele que eu vou procurar outro serviço. Fala, não precisa vir mais não. Então, o papel do homem é isso, né? Ser um provedor, protetor, né? Da sua família, né? Agora é a liderança, né? Liderança masculina, né? Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve iniciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então, quando fala aqui essas virtudes, né? Quando fala assim, fortaleza, né? Fortaleza quer dizer assim, que a mulher ela vai ter aquele amparo no marido. Oi? Segurança. Segurança, né? Sabedoria. Coragem. Coragem tipo assim, tem que resolver tal coisa, né? Um problema. A mulher que tenha essa confiança, tem no marido, fala, não, meu marido chega aqui, tá tudo certo. E os filhos também têm que ter esse sentimento para com o pai, né? Só que, como eu falei, né? Numa família, cada um tem seu papel distinto, né? Pai, mãe e filho, né? Se o homem não desenvolve bem o seu papel, o filho não vai ver ele como um pai que, vamos dizer assim, que vai te dar garantia, né? Por exemplo, não, meu pai falou, tá falado. Né? O que meu pai falou, tá falado. Meu pai falou tal coisa, daí quando ele ouvir coisa diferente do que o pai dele ou a mãe dele falou, eu, não, meu pai não falou isso, meu pai falou isso aqui. Então, diante disso, hoje, nas mídias, programação de TV, isso é bombardeado. Desde programação para criança, assim, criança que eu digo assim, idade da Yua, da Lívia, nessa idade já são bombardeados. Entendeu? Esses desenhos parece que é assim, ingênuo. Essa semana eu estava vendo, eu assisti, pra mim, porque eu ouvia muito falar, né, mas nunca tinha visto. Aí eu tive que assistir Peppa Pig. Todo mundo conhece, né? Quem já assistiu? E é um desenho que é para criança. A historinha parece, como se fosse uma história, uma historinha assim que a mãe conta para a criança, mas é em vídeo. É uma bobeirinha de nada. Fala assim, a família hoje vai brincar no lago. Aí papai porco pulou no lago, mamãe porca também pulou. Só que tem uma coisa ali que é bem sutil, mas que vai desconstruindo a imagem do pai. Toda hora a Pig fala assim, a Peppa, né? Fala assim, papai é bobinho.
Aí fica, papai bobinho. E é pra criancinha, hein? Não é pra quem já tem um certo discernimento. Porquinha, boba. É pra criancinha. Não, é engraçado, né? Aparentemente parece engraçado. Mas se a criancinha de 1 aninho, 2 aninhos vai ouvindo, papai bobinho, papai bobinho, papai é bobinho. Quando o papai for falar uma coisa, papai é bobinho. E tem um outro que é bem famoso, o Simpson. Qual que é o pai lá? O pai é um beberrão, o pai é bobão, aquele pai palerma, o filho respeita. Entendeu? E aquilo ali entra como um padrão. Olha lá, aquilo ali para colocar na mente da criança, ó. Seu pai não. Quando seu pai falar alguma coisa, ele não sabe de nada, ele já está ultrapassado, velho. E fora os outros. Outro dia a gente estava assistindo um desenho que até pode ser colocado como um desenho educativo, que é um desenho que conta como a tecnologia hoje está na nossa vida, que às vezes a gente não percebe, mas hoje os aparelhos que praticamente comandam a nossa vida. Não a gente que escolhe. Mas a gente está assim, envolvido num cenário que é os aparelhos que meio que controlam a gente. E esse desenho fala isso, né? Mas no desenho também, o pai é tido como aquele pai, sabe? Pai ultrapassado, não sabe mexer em aparelho, não sabe nem acessar YouTube. E essa família tem a filha que é mais velha e o menino, né? E a menina entende de tudo, né? Porque a tecnologia é com ela. Faz vídeo, posta no YouTube, aí o menininho também. Aí no final, eles têm que salvar o mundo e tal, né? Aí no final, que fala que a menina é lésbica. Que só mostra o final, né? A menina vai pra faculdade e tal. Aí a mãe fala assim, de uma forma bem sutil. Eles não apresentam assim, de uma forma bem sutil. A mãe conversando com a menina e fala assim, e como que tá a sua namorada? Aí foi, será que foi de dublagem? Mas é isso mesmo que tá querendo dizer. Então, no começo, mostra um conflito entre o pai e a filha, né? Aí no final, revela porque a filha tinha aquela, vamos dizer, aquela reserva com o pai, né? Por causa que ela era uma lésbica. E, como se diz, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de, aqui a gente vai falar, né, do homossexualismo, nós não estamos atacando indivíduo, porque a gente ataca ideias, porque todo ser humano é um ser criado por Deus, e se a pessoa se arrepender, Deus o aceita. Como se diz, não vai fazer distinção. Não é a prática que Deus vai excluir o ser humano, mas sim a ideia, né? A pessoa vive dessa maneira porque ele foi bombardeado, acho que desde pequeno, isso é uma questão de informação e decisão de conduta, né, da pessoa, né? Amém? Então aqui a sinopse do tópico diz assim, né? Deus criou o homem com funções de prover e proteger sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Agora vamos falar da erosão da masculinidade. Quando fala erosão é algo assim que está desgastando, né? Aí vamos ver aqui por que está desgastando, né? Só que aqui tem dois lados, né? Dois lados da moeda, né? O ataque que a gente sofre de fora, que nos ataca, né? E também a nossa parte, né? Ainda mais como cristão, né? Que nós somos proclamadores do Evangelho, né? Quando uma coisa é ser atacado de fora para dentro, né?
outra coisa é nós negligenciarmos, né, o nosso papel. Então, se a gente sofre ataque, mas a gente resiste, então, a gente diante de Deus, a gente está sendo fortificado. Mas quando a negligência é do lado de cá, aí também gera problema. Então, a gente vai ver aqui, ó. Um dos tópicos que faz essa erosão da masculinidade é a apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínua investida de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Para você ver que é mais uma investida para desfazer algo que Deus já estabeleceu. Neutro, né? Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e orientação sexual independe da anatomia do corpo. Assim, não aceita que órgãos do sistema reprodutor sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Disso ocorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Então vamos analisar aqui o que está falando. Né? Ó, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero, que por si só já é uma aberração esse termo aqui, ideologia de gênero, se a gente for pesquisar, uma pesquisa rápida, né? Google. O que é um gênero? É um substantivo masculino para fazer distinção de tipo, classe e espécie. Então, os irmãos já repararam que antigamente, quando a gente ia preencher qualquer formulário, uma repartição pública, estava lá, né? Nome completo, tal, data de nascimento, e estava lá, sexo, masculino e feminino. Hoje em dia já não é assim, né? Ela é escrito gênero. Escrito gênero. Masculino, feminino, outros. Entendeu? E se a gente for falar sobre gênero, você que gênero que é? Sou do gênero da raça humana. Agora, o meu sexo é masculino. Entendeu? Então, as coisas, eles lançam isso aí e aos poucos vai introduzindo assim, de uma forma sutil, daqui a pouco passa a ser normal. Mas esse movimento aqui de ideologia de gênero, em si só, já é uma aberração. Por quê? Porque, primeiro, já quer desconstruir o que Deus estabeleceu. Uma coisa é, a palavra de Deus diz assim, que Deus criou o homem, conforme a mais semelhança dele, e criou macho e fêmea. Então, como que você sabe que uma mulher é mulher? Bom, olhando assim, fisicamente, você já vê que se é uma mulher ou um homem, a anatomia. Apesar que hoje tem alguns homens que se vestem de mulher, que é tão perfeito que você não sabe. Mas, à primeira vista, mas sabe qual que é o problema de tudo? O problema de tudo é assim. Esse lance da homossexualidade, isso existe desde os tempos de Noé, quando a Bíblia fala que o ser humano, o grau de perversidade se levou tanto que Deus falou, não, vamos acabar com isso. Só que o problema dos nossos dias, o problema é o seguinte, vamos supor, que a pessoa é um homem, ele decide que é homossexual. Isso sempre existiu. Mas o problema hoje é que eles estão querendo impor isso como se fosse a regra. Por exemplo,
Ah, eu sou hétero. Ah, você é homofóbico. Não. Eu sou hétero, você quer ser isso aí? Isso é problema seu. Agora, o fato de você querer ser isso, você querer, a partir daí você querer que eu me submeta a isso, não, aí já é uma coisa diferente, né? Por exemplo, um casal de hétero, hétero, marido e mulher, ou sei lá, namorado, você não vai ficar, pelo simples fato de você ser casado ou namorado, você não vai ficar se abraçando no público, né? Você pode ser até, como se diz, ser atentado, como se diz? Qualificado, como se diz, relativo ao pudor, né? Agora, se for um casal de homossexual, ele quer fazer isso e quer dizer que se você falar algo contra, é homofóbico, entendeu? Racista, tudo que lista que eles inventam. Ah, mas se você quer ser isso, é uma decisão sua, como ser humano. Você escolheu. Agora, eu não quero, então por que você quer me obrigar a aceitar isso dessa forma? Então, o gênero fala isso, né? O gênero é isso aqui, para distinguir. Agora, olha só o que fala, né? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Diz respeito ao gênero como o papel de uma pessoa se identifica. É independente do sexo, ou seja, característica biológica, está relacionada à identificação de uma pessoa como gênero masculino e feminino. Tá, isso aqui. Aqui, ó. Cada pessoa tem relação ao gênero que pode ou não corresponder ao sexo de nascimento. Então, para eles assim, você nasceu como homem. Não quer dizer que você é um homem. É quando você crescer, você escolhe. E pasme, né? É até uma coisa assim, meio complicado a gente entender, porque se um homem decide que não é homem, bom, fala assim, aí a gente vai pensar assim, né? Bom, se o camarada nasceu homem e ele acha que não é, então só vai ter o outro lado que é a mulher. Mas não. Ixi, tem até, nem sei falar. Trans, sei lá, hoje é homem, amanhã é mulher, aí depois junta os dois. Mas aí eu fico pensando assim, né? De onde que tiraram isso aí, né? Porque, biologicamente falando, para a raça humana procriar, precisa de um como o outro, né? Precisa de dois, né? Oposto, né? Aí eu vou negar essa natureza, até é difícil de entender, né? Mas bem, tá, essa é uma das causas, né? A apologia à homossexualidade, que vai desgastando, né? A masculinidade bíblica, né? Aí depois, como eu falei, né? Esse aqui das causas é a apologia à homossexualidade. A segunda é a responsabilidade negligenciada. Então, eu já falei em outra lição aqui que a negligência pode ser algo assim mínimo, né? Que você não dá importância, lógico, se você negligenciou, é uma coisa assim que a priori você acha que não tem relevância. Por exemplo, se você vê algo em sua casa, tipo assim, uma fissura num cano de água, você fala, um rachadinho de nada. Aí você vai negligenciando. Daqui um dia começa a ser um vazamento, daí daqui a pouco estoura e vai ser um prejuízo bem maior que se você tivesse arrumado logo no começo, né? Então
Então fala assim, ó, em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. O que isso quer dizer? Se um homem, né? Um homem, fala, o negócio está tão jogado aí, como diz no popular, né? Jogado aí para as cobras que, quer saber? Eu vou fazer só o meu, então, eu sou convicto daquilo que eu sou. Não adianta você lutar com o sistema, né? Então, aí, ó, fala assim, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina que deveria ser associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Está lá em Tiago 1:2, né? Uma parcela incapaz de sustentar sua própria casa. Não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Alguém conhece aquele camarada que é ruim de serviço, ruim para trabalhar? Aí o camarada casa, aí depois vai ter que sustentar pela mulher. Existe sim aqueles dias que a gente está meio assim, mais cansado, meio disposto. Muitas vezes a gente fica doente, né? Mas tem aqueles camaradas que não gosta de trabalhar, o camarada é ruim. Inventa mil e uma desculpa, troca de serviço. Se a gente trocar de serviço, já dá como se diz, uma quebra no orçamento familiar, né? Assim, porque, lógico, eu trabalho mesmo para receber o outro, eu trabalho mesmo para receber o outro. Aí se você dá um quebra, até você se reorganizar, né? Depois de uns 2, 3 meses. Agora eu fico imaginando aquele camarada que entrou num serviço. Não gostei do serviço. Aí sai. Daqui a pouco um outro sai. Como que ele consegue sustentar, né? A família? Aí, se o homem não desenvolver o papel, vai forçar a mulher, que não vai cuidar bem dos filhos. Aí que começa. Essa é uma das causas também da desarmonia, né, no lar. Então é responsabilidade negligenciada. Aí depois a outra é crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer lideranças. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Então, quando Paulo fala que aquele que deseja, né, trabalhar na obra de Deus, aí vai falando os requisitos, né? Fala assim que aquele que quer ser líder na igreja, né, tem que liderar primeiro bem a sua casa, né? E quando o homem ele não lidera bem, o negócio desanda, né? Agora, quando fala em liderança, soa como algo assim, opressor, né? Que querem colocar dessa forma, né? Mas o homem, quando ele lidera com responsabilidade, ele vai ter a esposa como aliada, os filhos, entendeu? Ele vai designar, né? Ele não vai oprimir, ele vai designar tarefas, né? E se ele faz isso de uma maneira assim, como tem que ser feita, biblicamente,
ser um provedor, proteger a família, né? A esposa vai ser uma aliada. Aqui no Japão, o que acontece muito eu conheci vários casais, né, que vieram do Japão, chegou aqui e se separaram. Por quê? Você chega aqui, o homem trabalha, a mulher trabalha. A mulher trabalha, eu tenho o trabalho, ganho meu dinheiro, tenho direito. Aí, dinheiro é separado, cada um faz o que quer. Aí chega uma hora que fala, seu trabalho, você trabalha, chega uma hora que o casamento acaba. Se você vive em uma casa, com uma família, mas se ali dentro não é uma coisa só está morando junto, no mesmo endereço. Por exemplo, o homem trabalha, finança, só que ele também tem que ser uma pessoa controlada, né? Porque tem família que o homem é mais controlado, tem família que a mulher é mais controlada. No meu caso, quem controla, não é questão de quem controla. Quem sabe administrar bem é minha esposa, Thalita. Tudo na mão dela. Mas o fato de estar tudo na mão dela não é que ela vai fazer deliberadamente da forma que ela quer. Eu confio nela. Chega em mim e fala, tudo pago, não está entregue, tem isso aqui na conta, dinheiro para compra aqui. Entendeu? Não é o fato de eu deixar na mão dela que ela, aqui ó, eu tenho a chave do cofre. Aqui ó, eu tenho poder. Não é isso. Entendeu? Ela tem autonomia para fazer o que ela quiser. Eu confio que ela vai fazer coisas boas. Entendeu? Não vai fazer coisa que me prejudica. Entendeu? Mas, de contrapartida também, tudo que ela vai fazer, algo assim, vamos dizer assim, que aconteceu fora assim, do imprevisto, por exemplo, né? Ela vem me consultar. Aconteceu tal coisa assim, então a gente vai ter que desembolsar tal. Não, tudo bem. Nada a ver. Tem homem que não confia, né? Nossa, deixou o cartão na mão da minha mulher, nossa. Tem mulher que fala, nossa, cartão de crédito, chave do carro, cartão da conta, entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Porque para uma liderança exercer bem o seu papel, tem que contar com os, vamos dizer assim, né, colaboradores, né? Entendeu? Então, hoje nós estamos, aqui na igreja, estamos sob a liderança do pastor Inácio. O pastor Inácio tem que confiar que a gente fala, eu preciso de tal coisa aí. Não, deixa eu ir, pastor. O pastor Gomes me tem ajudado lá na coxinha. O pastor pediu um negócio quando eu fui ver, a gente tinha arrumado. Vamos dançar. Então é dessa forma, né? Então cada um, a gente tem que entender assim, né? Cada um é como se fosse peças, né? Engrenagem, assim, né? Igual um carro, assim, né? A gente vê a complexidade que é um carro, né? Eu, todo dia, assim, de segunda a sexta, né? O meu serviço é entregar peça na Suzuki, né? Aí, o tempo não dá, né? Mas se eu pudesse, né? Fazer um tour lá dentro, né? Eu sou bem curioso, assim, né? Ver o carro desde lá, quando o carro, eles fazem o carro, só a chapa, e vai dando forma na chapa, e junta um com o outro, vai formando, aí o carro passa pela pintura, e a gente vê o que é a complexidade, né? Um carro funcionar, né? No momento que você chegar a partir de, entrar da parte de sair rodando. Mas eu fico vendo lá, né? E uma montadora, nada pode falhar. Cada um leva uma peça, né? É um caminhão que entra e sai. E eu levo o freio, né? A parte do freio, né? Do carro. Né?
Só se o carro for montado sem freio. Então eu tenho minha parte ali, né? Naquela montadora. Né? E é uma peça que é de segurança, né? Aí quem entrega pneus? Se eu falhar alguma coisa e o cara não entregar o pneu às rodas, como é que o carro vai sair? Não tem como andar. Então, eu vejo assim, né? Eu fico vendo assim, é muita coisa que pode dar errado ali, né? Numa montadora, né? Tanto é que quando tem nevasca, taifu, parou tudo. Quando lá, aqueles lados lá de Fukui, né, tem a nevasca, os caminhões não conseguem vir, parou geral. Não tem como andar assim ou falhar. Então na nossa vida a gente também é assim. Eu tenho meu papel, minha esposa tem o papel dela, juntos. O casal tem o papel de criar os filhos devem obediência aos pais. Mas se uma dessas partes falhar, o negócio vai desandar. E a mulher, a priori, né, ela foi criada para dar o equilíbrio, né? Equilíbrio no mundo, né? Por exemplo, alguém já passou por essa experiência de o marido, né? Às vezes está com um problema e não sabe como resolve. Aí chega em casa, né? A esposa com aquela calmaria, como foi seu dia? Aí você começa a falar. Aí fala assim, não, mas você já pensou em fazer dessa maneira? Nossa, eu nunca pensei, não pensei em fazer dessa maneira, mas será que você tem razão? Então, é isso. Traz equilíbrio, né? Agora, eu chego em casa, enquanto uma mulher estressada, cabeçada que vai dar. Esse dia eu passei por uma experiência, né? Que nessa firma que eu trabalho, agora em fevereiro vai fazer 3 anos. Aí desde que eu entrei sempre trabalhava com o mesmo caminhão, né? Aí você trabalha com o caminhão, você cuida dele, né? Lava direitinho e tal. Pode ver que tem algo assim que pode dar algum problema, né? Vazamento, você já avisa, né? Que lá na Suzuki eles são bem orçados esse negócio de vazamento. Aí eu tava, né, feliz da vida com o meu caminhãozinho e tal, desde que entrei, gostava dele, cuidava. Aí um belo dia, foi no final de abril, né? Cheguei lá, a folha do consumo que a gente tem que marcar todo mês, né? Quanto o caminhão está consumindo e tal. Aí tava com a placa de outro caminhão. Eu falei assim, nossa, erraram feio aqui, colocaram outra folha aqui, né? Aí eu fui ver e falei, não. Aí tava passado o corretivo e o meu nome escrito a caneta. Eu falei, bom, se a placa desse caminhão tá aqui, a minha vai estar lá na outra gaveta. Aí tava. Nossa, eu vou confessar, fiquei chateado na hora. Mas não é que não fiquei bravo, nada, né? Eu fiquei chateado, falei, puxa, vai tirar meu caminhão, vai me dar um mais bagado lá, cuidado. Aí eu fiquei chateado. Aí fui pra casa. Cheguei em casa, né? Falei, você acredita que vai tirar meu caminhão? Aí o que a Thalita falou? Não fica assim não. Acho que você vai ganhar um caminhão novo. Será? Aí tá, né? Aí falei, segunda-feira eu vou ligar pro Butchô, não vou nem ligar pro Raixá. Raixá é o encarregado que dá o serviço pra nós. Não vou nem ligar pra ele, vou ligar pro Butchô. Eu cheguei lá, o Butchô, é o seguinte, eu vou trocar de caminhão, hein? Já tava, entendeu? Mas por que vai? Não, Roxo, o negócio é o seguinte, é que o rapaz que viaja para longe, o caminhão dele está com o tanque estragado. Então, e ele precisa de um caminhão que tem 2 tanques. O seu tem 2, você não tem necessidade. Então, use esse caminhão por enquanto, que no verão vai chegar um caminhão novo e a gente vai dar para você. Eu falei, Aí já outra conversa. Falei, aí é os 500, né? Não, tudo bem, use esse caminhão. Vai moral da história. Na hora ali, eu nem pensei na possibilidade de ganhar um caminhão novo, né? Mas a minha esposa falou. Então, o papel da esposa é esse, né? Falei, não, acho que ele vai te dar um caminhão novo. Mas aí, depois eu vi, né? Quando a gente passa por uma situação, né? A gente não pode tirar conclusões precipitadas, rápidas, né? Vamos ver o desenrolar, né? O que está acontecendo, né?
Então, vamos aqui no tópico 3, né? Então a gente já falou o que é a masculinidade bíblica, né? O conceito, a criação e tal, né? Liderança. Por que as causas disso está sendo corroído, né? Agora a gente vai ver um símbolo de masculinidade, né? Boaz. Boaz está no livro de... antes vamos fazer o sinopse do tópico 2. A erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidade masculina e a crise de liderança. Então, essas coisas que causam, né, como eu falei, né, tem tanto o ataque de fora para dentro, como a nossa responsabilidade de quem está dentro, né. Aqui falando de Boaz, né. Boaz tinha duas qualidades que todo homem tem que ter, né? Generosidade e responsabilidade. Sabe o que é uma pessoa generosa? Pessoa generosa é assim, aquele que independente se ele tem condições ou não, né? Assim, o pouco que ele tem, ele consegue ver a necessidade do seu próximo, né? Entendeu? E compadecer. Porque às vezes a gente tem enxerga, mas não, você tem pouco para mim, eu vou. Entendeu? Então é aquela pessoa que se preocupa com o próximo, né? Não, peraí, não tem tanto assim, mas o que tem aqui não dá para a gente ajudar, né, de alguma forma. Né? Você chegar assim na pessoa e falar, está precisando de alguma coisa aí, né? Se compadecer do problema alheio, né? O modelo de generosidade, né? Boaz é um grande símbolo da masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Essa perdeu o marido, os filhos e ficaram apenas com a Moabita Ruth, uma de suas noras. Também viúva e sem filhos. Bom, a história de Ruth todo mundo conhece, né? Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros, se fosse depender do remidor que estava na frente de Boaz, né? Bom, a história todo mundo conhece, né? Elimeleque pegou sua família, foi para Moabe por causa da fome, depois lá Moabe, os filhos, Elimeleque faleceu, depois os filhos casaram, os filhos também faleceram. Aí Noemi ficou com as duas noras, uma foi embora, voltou para a casa dos pais, a Ruth acompanhou a sogra, né? E quando chegou lá, a Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, e Boaz, ao saber que Ruth fizeram que Ruth tinha feito pela sua sogra, falou, não, fica aqui, minha filha. Tratou com generosidade, né? Só que Boaz era um parente de Elimeleque, né? Então ele que poderia ser o remidor. Mas antes dele tinha um que estava, tipo assim, que era o mais próximo. Ele era o segundo, vamos dizer assim, né? O segundo mais próximo. Aí Boaz, ele como se fosse assim tivesse assim, sabia da responsabilidade dele, né?
se compadeceu. Aí, o Boaz, o que ele faz aqui no subtópico 2, né? Modelo de responsabilidade. Ao proteger e resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Então, Boaz, o que ele fez? Falou, bom, vou levar o caso, né, diante do anciãos, né, para ficar, vamos dizer assim, tornar aquele caso público, né. Aí Boaz chamou o rapaz lá, que estava na frente dele, né, falou, ó, você por direito, você tem que remir, né, remir o terreno que era de Elimeleque. Aí o camarada ele tinha um olhar assim mais de empreendedor, né, visava lucro. Falei, não, tudo bem. Falei, ah, mas você vai ter que casar com o Moabita. Ah, não, aí não. Aí ele já não queria, né? Aí o Boaz falou assim, então o direito é seu, então se você não quiser, eu vou abraçar, né? Aí foi assim. Aí teve até o costume, né, deles lá, que, como diz aqui na lição, né, no texto bíblico, né, que Boaz fez tudo direitinho, né, e uma forma de falar que aqui no compromisso estava, como se diz, como se fosse lavrar, né, hoje em dia no cartório, aquele compromisso, né, era tirar o sapato, né. Aí depois o reino do Boaz toma Paraty e descalçou o sapato e entregou pro rapaz lá, falou, ó, então aqui diante dessa testemunha, você não quis, né, então agora é a minha vez, né. Aí Boaz fez isso, né. Movido pelo senso de responsabilidade e liderança, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que a comprasse devia casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Está lá em Ruth 4:22. Boaz, Ruth 4:22, Mateus 1:5, 6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. A sinopse aqui. Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica, enquanto marido, pai e líder. Amém? Alguma dúvida? Comentários? Todo mundo entendeu tudo, né? Então é isso, irmão. A suma da lição fala, nos mostra a masculinidade bíblica, né? Então, quando fala masculinidade, não está dizendo assim de machismo, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sim, fala da responsabilidade do papel do homem, né? Então, antes de mais nada, o homem ele tem que entender quem ele é diante de Deus, o Criador, entender quem ele é e entender o seu papel e desenvolver. E desenvolver o seu papel, né, diante de Deus e diante da sociedade. Verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança.
essa palavra aqui, virilidade, é uma coisa assim que foi, como se diz, também distorcida, né? Hoje em dia, quando fala assim, que a Bíblia fala que o macho e fêmea, né? Então, hoje na sociedade que a gente vive, se fala assim, o camarada é macho, o que vem à cabeça? O camarada é macho, então ele é bravo. Se é macho, é bom de briga, entendeu? Se é macho, é aquele camarada que pega todas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é a coisa que o mundo fala, né? Entendeu? E às vezes, muitas vezes, assim, quando o menino está se tornando adolescente, entendeu? Aí daqui a pouco vira adulto, ele tem que se comportar dessa maneira, para provar que é homem. Tem que saber brigar, entendeu? Ser bravo, que não tem nada a ver com corajoso, né? Entendeu? Mas isso é só no Nordeste, né? Nordestino. E tem que ser aquele cara que fala, onde saiu. Tava lá. Não é assim não, é verdade. Não é não? Não é mesmo? Mas agora que você falou que não, uma vez eu conheci um pastor, ele era quer dizer, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele era lagoano, né? Ele falou assim que antigamente, lá naquelas bandas lá, né? O camarada queria casar, ele chegava assim, né? O pai da menina, né? Quero casar com a sua filha. Um tom de briga já, né? O pai só falava assim, vou saber dela. Aí conversava com a menina, aí disse que os pais do menino falavam assim, cuida bem dela, hein? Não quero ouvir reclamação. Não, aliás, o pai falava assim pro marido, o filho, né? Não quero ouvir reclamação dela, hein? Os pais da menina falavam, cuida bem dele. Vivia. Feliz. Bom, você será feliz. Não, a moral que esse pastor está falando na época é o seguinte. Isso aí a gente não sabe, né? Não, a moral que esse pastor estava me falando era o seguinte. Hoje em dia a pessoa namora, noiva, casa, depois de casa, puxa, não era isso que eu queria. Entendeu? Então, a moral é assim, o senso de responsabilidade, né? Antigamente casado casou, estava casado. Entendeu? Não ficar com esse negócio, comigo foi mais ou menos parecido, né? Quando assim, estava olhando assim para a Thalita, né? Falei, puxa vida. A priori eu falei assim, não é pro meu bico, né? Aí realmente falei assim, realmente não é. Mas não tirava das ideias. Aí um dia eu orei a Deus, falei, Deus, você sabe da maneira que eu me comportei até aqui, eu tenho consciência que se for por merecimento, não mereço. Mas eu não tiro do pensamento. Então, se o senhor puder, assim, né, se for realmente da tua vontade, né, eu vou encarar. Aí, bom, não tinha nem como chegar nela, né? Falei, bom, o pastor Inácio, né? Aí o pastor Inácio cheguei no pastor Inácio, o pastor, eu me conhece, entendeu? É uma pessoa que eu tô, entendeu? O pastor Inácio falou assim, puxa. Não, ele não falou, né? Mas eu li o pensamento dele. Ela chegou para o pai da onda que acontece. Eu falei, quem que é? Eu falei, Natalita. O pastor Inácio também não falou, né? Mas eu li o pensamento dele. Né? Ele pensou assim, né? Oh, boy. O pastor Inácio falou assim, é Deus, né? Olha Deus. O pastor Inácio perguntou, você já falou para ela? Eu falei, não. Tá mais difícil ainda. Mas enfim, outra hora eu termino essa história. Parte 2. Não, mas é isso, né? A
masculinidade bíblica, né? O que eu estou querendo dizer assim, como que se diz? O homem tem que saber quem ele é diante de Deus primeiramente, né? E desenvolver o seu papel para com a sua família, a sociedade, nós como igreja, né? A gente tem que desenvolver o nosso papel, o nosso chamado, né? Eu confesso diante do pastor Inácio, né? Porque eu estou na frente dele, que eu vou fazer média com ele. Aí tem muitas coisas que eu reconheço que poderia fazer melhor, falho, mas a gente tem que se colocar assim, numa postura que daqui para frente, né? Vamos tentar fazer o melhor, né? Contar conosco, né? Então é isso, né? O papel do homem, né? Depois, na semana que vem, vai ser o papel da esposa, né? Vamos lá para as perguntas. Pastor Inácio, quer complementar e fazer as questões? Vou falar. Vamos lá, as perguntas. No ato criativo, como a imagem divina foi distribuída para Adão e Eva? Oh, Tá errado. oh, perdão. É 6. O que visa a diferenciação entre homem e mulher? Sexo, macho e fêmea. Sou macho e fêmea. Fêmea, né? A resposta é assim. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Quais as funções próprias da natureza do homem? Provedor e protetor. Hoje, quando se fala provedor, a pessoa logo pensa que não é a companhia que provém a internet, não. É provedor. Provedor é aquele que provém, né? Provém necessidades básicas para a sua família, né? O homem. E protetor, né? Que vai proteger. Do que decorre a crise do comportamento masculino? Não se vai que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade, como consequência da sexualidade, a mente natural, no sentido. O que moveu Boaz a levar ao resgate de Ruth aos anciãos? Movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Qual o símbolo que Boaz representa? Masculinidade. O pai e exemplar. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Tá bom? Pastor Inácio. Rapaz, amados, isso aqui já foi explorado, qual é o objetivo da lição que nós estudamos hoje, é falar sobre essa forma de destruir, corroer a masculinidade bíblica, não machismo, nada disso. Que também na próxima vai ser falado do feminismo também, que é a mesma droga, a mesma porcaria, vai estragar a humanidade, a família do jeito que Deus criou. Então nós vimos aqui que realmente o que está se perdendo é aquele senso de masculinidade que a Bíblia ensina. O homem provedor, o homem que tem o domínio e protege a família. A forma como a Bíblia explica, até Paulo falando aos Efésios, com relação ao marido e à esposa,
ele fala para a esposa ser submissa ao marido, e tem algumas formas dela ser submissa, mas ao mesmo tempo diz que o homem tem que amar a sua esposa, protegê-la, cuidar dela como Cristo cuidou da igreja. Quer dizer, essa masculinidade é exatamente isso que nós vemos no exemplo de Boaz. Boaz, ele se interessou, ele respeitou aquela jovem que estava ali à disposição, inclusive porque aquelas moças que iam pegar os rabiscos da colheita, que é aquilo que sobra da colheita, elas muitas vezes era para ganhar um pouco mais de coisas ali que ela vai pegar, de alimentos, ela acabava sendo seduzida, abusada, e aí então Boaz, ele percebendo que ela poderia ser uma delas, ele a protegeu, deu ordem para que ninguém molestasse aquela jovem, e por final acabou ele mesmo, nem quando ela foi deitar e colocou a capa dele por cima, ali ele podia até mesmo ter tido ali algo com ela, mas ele não teve, ele respeitou, e depois veio a casar e ser o bisavô de Davi, e nós vemos como Deus, o avô, né, que Obed gerou Jessé, né, e Jessé gerou Davi. Então, o que significa isso, amados? O que o mundo está fazendo agora? Através de novelas, através de programações, através dos programas normais, ele está tentando tirar das pessoas o critério bíblico do que é masculino e feminino, e tentando implantar na mente das pessoas, através inclusive desses desenhos, que a figura do pai não é mais aquela que antigamente eles chamam hoje de opressora, de que prejudica a mulher, enquanto que as mulheres começam a subir na posição e os homens ficam à mercê delas. Isso é antibíblico. Isso não foi assim que Deus criou. Agora, o casal tem um relacionamento de comportamentos diferenciados, como foi falado aqui, com relação a quem cuida disso, quem cuida daquilo, dividir as tarefas e viver. Mas, no geral, o homem sempre será o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem. E a Bíblia ensina claramente essa forma de respeito que a mulher tem que ter, submissão, mas ao mesmo tempo o homem tem que ter o papel dele, tem que fazer o papel bíblico dele. Então, quando muitas vezes um falha, o outro também falha, então os dois estão errados. Quando um falha e o outro mantém a sua posição, aí Deus abençoa e vai falar com o outro. Pedro disse que até as orações do marido é impedida se ele não cuidar bem da esposa. Então isso é importante nós sabermos disso. E essa geração agora está aprendendo, e muito perigosamente, valores errados, valores distorcidos. E graças a Deus que se é criado com a Bíblia, ele vai aprender o padrão bíblico. E aí então ele não vai se deixar levar pelo padrão do mundo. Então quando nós vemos hoje mulheres fracas, fortes e homens fracos, é exatamente a intenção do diabo, de destruir a ordem de Deus. E quando ele destrói a ordem de Deus, ele destrói a família. Se ele destrói a família, destrói a célula máter da sociedade. E se ele destrói a célula máter da sociedade, essa geração vai se corromper, vai morrer, vai diminuir a população. E qual é a intenção deles? Diminuir a população mundial. E é lógico que 2 homens e 2 mulheres não geram, e aí eles estão tentando que tudo isso, que esses jovens fiquem franzinos, fiquem independentes, né? E não tem liderança, não tem a autoestima da sua masculinidade, ele tem dúvidas, e ele vê muitos exemplos, inclusive dentro de igrejas tem esses exemplos hoje, de pessoas que permitem isso, e até pastores que são, e eles se declaram, e por isso o padrão bíblico é destruído, distorcido e vandalizado. Mas Deus continua o mesmo. Ainda Deus tem os seus fiéis. Deus tem aqueles que prezam pela palavra, não pelo que os outros acham ou pensam. Não é o que você e eu pensamos ou achamos. É o que a Bíblia diz.
Ou a gente aceita, ou a gente vai contra Deus. Entendeu? Não é contra o homem, não é contra pessoas. Quando uma pessoa vem contra o pastor porque está ensinando o que a Bíblia diz e a pessoa não gosta, não quer e não aceita, o problema dele é com Deus. Eu já passo para Deus, falo, está aqui, Senhor, porque eu dei a tua palavra e essa pessoa não aceita porque ela acha que é diferente. Então o Senhor está na tua mão agora. E quando você entrega na mão de Deus, Deus sabe trabalhar. Agora, quando você ensina a palavra e a pessoa é disposta a obedecer, ela vai entender. Se tiver errado, vai mudar. Se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida, vai corrigir. E a bênção do Senhor vai ser grande nessa vida, nessa casa. Então, do jeito que nós estamos criando, os nossos filhos têm que entender que essa masculinidade não é algo de possessão ou de superioridade, mas sim de equilíbrio, como Deus coloca as coisas. Quando a gente entende que é equilíbrio, você não tem problema. Agora, com relação à masculinidade, nós nunca vamos descer do nível do que a Bíblia ensina. E aqueles que optarem por isso, eles vão poder seguir o seu caminho. E muitas dizem, mas Deus é amor, Deus aceita todo mundo, porque do jeito que é, importante é louvar a Deus, o importante é adorar a Deus. Mas se você for ver aqui, inclusive o versículo que eles colocaram, é o versículo 9, mas é o 10, eles colocaram 1 Coríntios 6, eles colocaram 10, mas tem que ler o 9. Então vamos lá. Então, para terminar, só para você perceber, que ele diz assim, 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha, então aqui está na qualidade, ele vai dar vários nomes adjetivos de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E ele coloca, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Está tudo dentro do meu nível de pecado, que não vão entrar no reino de Deus. Ou a gente aceita isso aqui, que é a palavra de Deus, ou então a gente vai para o inferno. Porque a palavra de Deus, ele é o poder de Deus, ela não vai mudar porque a gente quer que muda, porque a cultura mudou, porque a sociedade mudou. Não vai mudar. Então, ou eles aceitam do jeito que a Bíblia diz, ou eles estão condenados a passar a eternidade no sofrimento eterno. E isso não vai mudar porque a lei foi criada, porque agora é lei, agora todo mundo tem que ser, agora você vai ser ameaçado, não tem problema. Se tiver que morrer pela verdade, morremos pela verdade. Mas o importante é que nós saibamos o padrão de Deus é o melhor padrão que existe. A equidade, o equilíbrio, a harmonia, tudo isso é no padrão de Deus. Sai fora do padrão de Deus, olha a bagunça que está o mundo hoje. Se você dá nojo, irmãos, você vê na Europa, os países lá, inclusive esses jovens, tudo reunido na praça, a fantasiada de cachorro, de gato, dele miando, um miado, batendo, outro miando, miau, 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 e todas ali, um olhando para o outro, e andando de quatro, outros com corrente, com coleira no pescoço, e alguém conduzindo, eles andando de quatro, para dizer que é um cachorro, que é um gato, que é um leão, que é um... né? E isso aí é uma estratégia diabólica para trazer vexame à palavra de Deus, mas a palavra de Deus vai ficar e eles vão embora. A palavra de Deus permanece, ela não muda. Quem muda é o homem. E se o homem quiser ser salvo, ele vai ter que mudar conforme a palavra e não conforme o que a gente acha, ou pensa ou quer. Mas eu sou assim, você é assim? Então você não é cristão, você não é novo nascido. Porque quem é novo nascimento não é mais do jeito que era antes. É uma nova criatura. Pronto, acabou. Não tem argumento, mas não tem nada que a gente discutir. Homem é homem, mulher é mulher, macho e fêmea Deus criou, geram filhos e tem que gerar os filhos para serem viris, para serem homens de respeito, e por isso os pais precisam dar exemplo para os filhos. Os filhos estão olhando para nós. E o nosso exemplo vai ser o que vai evidenciar a vida dele no futuro. Agora é lógico que mesmo com o exemplo, alguns podem tomar outras decisões, mas aí já não é mais problema nosso. Questão de escolha, é o livre-arbítrio. Mas quem quer servir a Deus, quem quer ser realmente bem conduzido, com uma família feliz, de uma forma equilibrada, harmoniosa,
É a palavra de Deus que determina, porque foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, e foi Deus que estabeleceu a família. Então ninguém melhor do que ele, ninguém melhor do que o fabricante de algo para dizer como aquilo funciona. Por isso que tem um manual de instruções, não é verdade? Então a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instrução. Quando a gente sai fora daquilo que a Bíblia diz, é igual uma peça de uma máquina, quando está fazendo um serviço que não é para aquilo, ela vai quebrar, ela vai estragar. Assim acontece com nós humanos. Deus nos criou para um propósito. O propósito foi essa questão que foi falada, e adorá-lo, servi-lo. Então quando a gente sai fora desse propósito, aí tudo desmoronou. E é o que está acontecendo em muitas famílias, muitos casais. Não há paz, não há harmonia dentro do nosso lar. Não há alegria de se ver um ao outro, apenas um esperando o outro para dar bronca, para xingar, para reclamar. Isso não é lar. O lar cristão, ele é um lar abençoado por Deus. E a gente precisa orar muito para Deus tirar isso de dentro de nós. Porque a cultura que se adquire, e vendo filmes, vendo os programas, vendo esses desenhos, as crianças já crescem achando que o pai é um bobo, como falou. Né? Então, eu lembro que a minha netinha, a sobrinha da Niédia, quando teve um filho, a menininha pequenininha chegou para a avó, a mãe da Niédia, e falou assim: você é boba, ia assistir Pepa. Aí, quando ela saiu, a Niédia falou assim: não fala assim com a sua avó. Duas bobas. Então, quer dizer, não existe mais aquele medo, respeito de crianças para os adultos. Por quê? Porque os próprios pais já não têm mais respeito. Os filhos não respeitam nem os pais, que dizer os outros. Não é verdade? Só que essa geração que está aí se perdendo, se destruindo. E eu louvo a Deus pela vida desses jovens criados na igreja, além da palavra. Eles vão ver e vão poder comparar. Eles têm privilégio. Amém, amados? Eles estão criados na igreja, eles vão saber, eu quero isso ou não quero isso. E cada um vai colher o que plantou. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido e santo, obrigado por esse padrão divino que nós estudamos hoje para o homem, que o Senhor criou dessa forma. Pai, nos perdoa de todas as vezes que nós tentamos mudar isso. Ou aceitamos os ditames do mundo para sermos politicamente corretos. Que o Senhor nos dê ousadia, sabedoria, graça, virtude, para nunca admitirmos essas bizarrices, essas anormalidades do seio da tua igreja. Abençoa os jovens, as crianças que estão aqui. Abençoa, meu Deus, as famílias. Em nome de Jesus, dá a eles a sabedoria, a autoridade. Que cada um saiba ocupar o seu lugar dentro da família e que haja harmonia no nosso lar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.